Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 23. Título capítulo 23. Moral estranha. Coisas que Jesus falou e que, se não forem vistas à luz da doutrina espírita, ficam mesmo estranhas as coisas que Jesus disse. Mas Kardec vai abordando, sempre com muita maestria, os temas e elucidando-nos, ensinando-nos, não é, a usar a doutrina espírita a fim de melhor entender os ensinos de Jesus. Hoje vamos ver o item número 9 do capítulo 23. E vamos abordar então hoje o tema que Jesus aborda: não vim trazer a espada, mas a divisão. Já estranhamos, como assim ele veio trazer a divisão? Não vim trazer a espada, eu disse isso, não disse? Ah, não, li errado. Desculpe. Não vim trazer a paz, mas a divisão. É porque também pode ser vista, e tem tradutor, né, tem em outro evangelista, fala de espada. E espada divide, então a ideia é a mesma, tanto divisão quanto espada. A divisão, né? Corte. Jesus diz que não veio trazer a paz, mas como não veio trazer a paz? Em outro momento ele diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Como ele disse que não veio trazer a paz? Estranho, não é? Mas tem uma parte que ele diz mesmo: não vim trazer a paz, mas a divisão. Nós vamos buscar entender o que ele disse. Então, no item 9, Kardec traz o trecho do Novo Testamento, em que temos Mateus capítulo 10, versículos 34, 35 e 36. Lá temos: não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Veja aqui Mateus fala em espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra, e o homem terá por inimigos os de sua casa. Então, ele veio trazer a paz do espírito, mas entre os homens no mundo, Jesus traz a divisão. Guerras religiosas, ainda hoje, infelizmente, o cristianismo está sendo perseguido no mundo todo. Então, Jesus está ainda bem pontuado, infelizmente, no momento presente, ainda também. No item 10, Kardec vai nos trazer, desta vez, a passagem narrada por Lucas, no capítulo 12, versículos 49 a 53. Porque nós temos que as passagens não são contadas, muitas vezes, por um apenas evangelista. A passagem é contada por mais de um evangelista, como é aqui o caso. Então, vejamos aqui o item 10. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e que desejo, senão que ele se acenda. Eu devo ser batizado com um batismo, e quanto me sinto apressado que se cumpra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro, mas ao contrário, a divisão, porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o seu filho e o filho com o seu pai, a mãe com sua filha e a filha com sua mãe, a sogra com sua nora e a nora com a sua sogra. Interessante, não é?
valores. Nós temos que... O cristianismo é combatido como religião, sim, mas não apenas isto. Nós temos uma crise de valores. Jesus nos traz há 2000 anos essa fala, mas o que nós estamos vendo não é uma crise de valores? E é interessante, porque ele não diz mulher contra marido, irmão contra irmão. Ele fala de gerações diferentes. Isso não é interessante? Vejamos lá, vamos repetir aqui o que ele diz. 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará em divisão com seu filho. O filho com seu pai. A mãe com sua filha. A filha com sua mãe. A sogra com a nora. E a nora com a sogra. Então, nós temos gerações diferentes, respondendo por valores diferentes. Temos que refletir muito sobre isso. Para onde estão indo os valores da nossa civilização? E nós sabemos que todas as civilizações, elas começam a decair numa crise de valores. O Império Romano terminou em pura devassidão. Então, vemos que as coisas são cíclicas, né? As civilizações vão se trocando uma pela outra e somos os mesmos, vestindo novas roupas, novos nomes, novos idiomas, mas os mesmos, para aprender as mesmas coisas e não cairmos nos mesmos erros. Mas Jesus diz que ainda assim haverá essa crise de valores. Os valores que estão no Evangelho serão contestados. E nós já vemos muitos hoje já o sendo, infelizmente. No item 11, então, nós vamos ver agora Kardec começar a falar sobre os versículos que tratam essa passagem de não vir trazer a paz, mas a divisão. Então, vejamos Kardec no item 11. Foi Jesus, diz Kardec, a personificação da doçura e da bondade. Ele que não cessou de pregar o amor ao próximo. Quem pôde dizer, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim separar o filho do pai, o esposo da esposa. Eu vim lançar o fogo sobre a terra e tenho pressa que ele se acenda. Eu estou só voltando atrás do fogo sobre a terra. Porque no texto não fala esposo e esposa. No texto diz... Eu não vim trazer a paz, a espada, separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. O homem terá por inimigos os de sua casa. Né? E desejo, senão, que se acenda o fogo, fala aqui, devo ser batizado com batismo. Exatamente. Mas Kardec aqui fala de esposo e esposa, mas no texto não fala esposo e esposa, ok? Essas palavras não estão em contradição flagrante com o seu ensinamento? Sim, Jesus falar de divisão quando ele fala e traz, não é, a mensagem da paz, que é o Evangelho? Pergunta Kardec. Não há blasfêmia em lhe atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador, que está dividindo famílias, não é? E Kardec pergunta e ele mesmo responde. Não há nem blasfêmia, nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas testemunham a sua alta sabedoria, somente a forma um pouco equivocada.
não exprime exatamente o seu pensamento. Essa forma equivocada não exprime exatamente o seu pensamento, o que fez com que se desprezasse seu sentido verdadeiro. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar a sua missão toda pacífica numa missão de perturbações e de discórdias, consequência absurda que o bom senso faz afastar, porque Jesus não poderia se contradizer. Perfeito. No item 12, Kardec continua nos dizendo: toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não há uma única ideia nova que tenha se estabelecido sem lutas. Ora, em semelhante caso, a resistência está sempre em razão da importância dos resultados previstos, porque quanto mais é grande, mais fere interesses. Então, se a ideia nova vem ferir interesses das ideias antigas, mais resistência ela encontra para se estabelecer. Pode estar e ser representação da mais pura verdade, mas vai encontrar resistências diante das ideias antigas que estão estabelecidas e não querem abrir mão do que conquistaram. Continua Kardec: se é se é notoriamente falsa, se julgada sem consequência, ninguém com ela se preocupa. Então, se a ideia é falsa, de cara, ninguém se preocupa. É falsa, vai acabar ali morrendo daqui a 3 metros. Ninguém se preocupa. E deixam-na passar, sabendo que não tem vitalidade. Mas se é verdadeira, se repousa sobre uma base sólida, se entrevê futuro para ela, um secreto pressentimento adverte seus antagonistas de que é um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja manutenção estão interessados. Isso aconteceu bem no tempo de Jesus. Acontece sempre, né? Mas vimos, não é? Como Jesus foi perseguido. Viviam sempre aqueles fariseus misturados entre a multidão, tentando pegá-lo, porque os homens do templo se sentiam ameaçados de que Jesus quisesse tirar o lugar deles. Então, esses que têm as ideias antigas, não é? Um secreto pressentimento adverte seus antagonistas de que é um perigo para eles essa ideia nova e para a ordem das coisas em cuja manutenção estão interessados. Por isso caem sobre elas e seus partidários. À medida da importância e dos resultados de uma ideia nova, se encontra assim, na emoção que causa em seu aparecimento, na violência da oposição que levanta e no grau de persistência da cólera de seus adversários. Nós estamos vivendo atualmente, não é? Uma guerra mundial de luta de valores. E essas ideias que não são novas, são bem antigas, porque em pleno século XXI já não tem mais nada novo, já é tudo repetição de algo que já foi e quer voltar a ser, e os embates estão aí, violentos, pesados, as pessoas estão agressivas, estão muito combativas e exaltadas, sem paz, sem calma, sem serenidade, sem equilíbrio. Precisamos estar muito atentos, porque estamos vivendo tempos difíceis e o equilíbrio, calma, o bom senso precisa ser
luz que nos norteia, para que não nos percamos no meio da perturbação que já vige, que já vigora de forma muito forte, infelizmente, em nosso mundo. Vamos ver, temos 15 minutos. Então, hoje ficamos com os itens 9, 10, 11 e 12. Daremos então no próximo programa continuidade ao capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, no nosso programa Projeto 15 Minutos. Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.